Olá, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos explorar um dos eventos mais significativos da história, a morte de Jesus Cristo. Vamos mergulhar nos detalhes bíblicos e históricos desse acontecimento, entender o contexto em que ocorreu e refletir sobre o seu impacto profundo na humanidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Vamos começar? Há quase 2000 anos, na sexta-feira mais importante da história de Jesus, ele morreu por crucificação, uma terrível, dolorosa e agoniante forma de morte. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registraram detalhadamente os eventos relacionados a esse momento, destacando que sua morte envolveu mais do que sofrimentos físicos. O testemunho bíblico ressalta que a morte de Jesus Cristo foi significativa em vários aspectos, provavelmente ocorrendo após 3 anos de seu ministério público, quando ele tinha cerca de 33 anos de idade. No entanto, determinar o ano exato de sua morte não é fácil, devido a um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente, resultando em uma diferença entre 4 e 6 anos antes de morrer na cruz. Jesus foi submetido a uma longa tortura. Primeiro, ele foi preso na quinta-feira, traído por um dos seus discípulos enquanto orava no Getsêmani, e em seguida Jesus foi levado ao Sinédrio, uma espécie de suprema corte judaica reunida em Jerusalém, onde foi acusado de blasfêmia e condenado com base em falso testemunho. Entretanto, o Sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte, sendo necessário o aval do governo romano da província. Por isso, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia, na época Pôncio Pilatos. Embora temesse possíveis implicações políticas, Pilatos mostrou certa resistência em autorizar a morte de Jesus. Ele chegou a enviá-lo para Herodes Antipas, mas Jesus foi devolvido a Pilatos, e este acabou cedendo ao pedido dos judeus pela morte de Jesus, resultando na pena final. Jesus foi então cruelmente açoitado. O instrumento usado naquela ocasião era um açoite feito de madeira e couro, que trazia em suas pontas ossos afiados, ganchos e peças de metal. As ponteiras desse tipo de açoite cravavam no corpo da vítima e arrancavam pedaços de carne, causando-lhe lesões tão profundas que comprometiam até mesmo os órgãos internos. Além da tortura física, Jesus também sofreu tortura psicológica, sendo moralmente afrontado de diversas formas. De acordo com relatos bíblicos, os soldados romanos não perderam a chance de zombar de Jesus, que foi reconhecido como o rei dos judeus. Eles vestiram Jesus com roupas que simbolizavam vestes reais e colocaram uma coroa de espinhos feitos com espinhos em sua cabeça, causando um intenso sangramento. Alguns estudiosos sugerem que o tipo de planta usada para fazer essa coroa tinha espinhos tão fortes e afiados que podiam atingir os nervos da cabeça, resultando em agudas dores. Além disso, os soldados cuspiram em Jesus e o espancaram na cabeça com um caniço. Após essa sessão de tortura, Jesus foi levado para execução, como era de costume na época. Fora dos limites da cidade, ele teve que carregar seu próprio instrumento de execução. Era a trave horizontal da cruz pesada, que pesava cerca de 20 quilos. No entanto, em alguns casos, os condenados eram forçados a arrastar a cruz completa, que pesava cerca de 80 quilos.
Não temos certeza exatamente do que aconteceu com Jesus, mas sabemos que, devido à flagelação que sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por Simão Cirineu. No local de sua morte, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal de aproximadamente 13 centímetros de comprimento, causando grande sangramento e intensa dor na vítima, que em seguida era erguida na cruz. Pilatos também ordenou que fosse colocada na cruz de Jesus uma placa que o identificava publicamente como o Rei dos Judeus. A crucificação era considerada uma forma extremamente de humilhação e dolorosa de execução naquela época. A crucificação provavelmente originaria entre os persas e acabou sendo adotado pelos romanos. No entanto, um cidadão romano jamais poderia ser condenado à morte por crucificação. Essa pena era reservada apenas para escravos e os piores criminosos. Durante a crucificação, o condenado era despido e exposto publicamente, sofrendo fortes câimbras, intensa dor de cabeça e sede, enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, pés e no restante do corpo, resultantes do açoitamento prévio. Em alguns casos, aves de rapinas podiam começar a arrancar partes do corpo da vítima, ainda viva, tornando a morte por crucificação lenta e prolongada, durante horas ou até dias. Geralmente a morte ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. Em alguns casos, para acelerar o processo de morte, os condenados tinham suas pernas quebradas. De acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Durante a crucificação, ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra, que ele recusou. Posteriormente, os soldados também lhe ofereceram uma esponja, que ele recusou. Posteriormente, os soldados também lhe ofereceram vinagre em uma esponja. Jesus levou cerca de 6 horas para morrer, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Sua morte foi testemunhada por algumas pessoas próximas, incluindo sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério. Entre os discípulos, parece que apenas o apóstolo João estava presente durante sua morte. Enquanto algumas pessoas ficavam angustiadas ao ver Jesus morrer, outras continuavam proferindo insultos contra ele. Durante sua crucificação, Jesus pronunciou várias frases emblemáticas que apontavam para sua plena humanidade, divindade e o processo de sua obra redentora. Durante a crucificação de Jesus, ocorreram fenômenos extraordinários, como densas trevas que duraram cerca de 3 horas e um grande tremor de terra que abalou Jerusalém, e a participação do véu do templo de alto a baixo. Fisiologicamente, não podemos determinar com precisão a causa da morte de Jesus, se por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. No entanto, sabemos que sua morte aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Algumas pessoas que testemunharam a crucificação compreenderam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Para verificar sua morte, um soldado cravou uma lança em um dos lados de seu corpo, fazendo sair sangue e água. Ao contrário dos outros condenados, o corpo de Jesus foi retirado da cruz na sexta-feira e sepultado em um túmulo novo, de onde ressuscitou ao 3º dia. Ao analisarmos o significado da morte de Jesus, percebemos que seu sofrimento ultrapassou o tormento físico. Ele suportou algo que nenhum ser humano jamais poderia suportar. Sua morte revelou a ira de Deus contra o pecado.
experimentando a dor da separação e do abandono, sendo abandonado pelo Pai na cruz. Jesus trocou sua glória divina por uma cruz de madeira para carregar nossos pecados. Ao mesmo tempo, a morte de Jesus também revelou a extraordinária manifestação da graça e do amor divino. Sua morte não aconteceu porque Deus precisava nos amar, mas porque, pela grandeza de sua vontade, decidiu nos amar desde antes da fundação do mundo. A morte de Jesus foi o cumprimento de um decreto eterno, demonstrando o Cordeiro Imaculado que se sacrificou por nós. A boa notícia é que seu precioso sangue foi derramado por todos nós. A crucificação de Jesus Cristo é um evento central na fé cristã, representando o ápice do amor e da redenção divina. Jesus, o Filho de Deus, aceitou voluntariamente o sofrimento e a morte na cruz para salvar a humanidade dos pecados. Este ato de sacrifício não apenas cumpriu as profecias do Antigo Testamento, mas também abriu caminho para a reconciliação entre Deus e os homens. Ao refletirmos sobre a crucificação, somos lembrados da profundidade do amor de Deus por nós. Jesus suportou uma dor inimaginável e a humilhação para que pudéssemos ter a esperança de uma vida eterna. Sua morte na cruz não foi o fim, mas o início de uma nova era de graça e perdão. Que possamos viver à luz desse sacrifício, buscando amar e perdoar como Jesus nos ensinou. A crucificação nos chama a uma vida de gratidão e transformação, reconhecendo que através de Jesus temos acesso à verdadeira paz e salvação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.